Achou aí? Capítulo 14, é somente o versículo, hoje a gente vai ler somente o versículo 13. Não, é 13 e 14 também. Versículo 13 e 14. Aleluia. Pode ficar de pé, até que ficou. Né? Fique de pé em reverência à palavra de Deus. 2 versículos. Eu quero pedir aos irmãos para continuarem em oração pelos irmãos que estão enfermos, pelos irmãos que estão em viagem ainda, né? Alguns irmãos estão viajando, outros estão enfermos. O pastor Adeides, né? O Márcio está para lá, já é de viajou essa semana. O pastor Leonardo ainda não chegou de viagem. E alguns irmãos que estão precisando da nossa contribuição espiritual nesse sentido, de orar para Deus estar trazendo vida, libertação. Tá bom? A gente vai até orar, né? Vamos ler o texto, vamos orar pelo texto e aproveitar para fazer essa oração. João 14, verso 13 e 14 diz assim. Semana passada a gente leu o verso 12 e falou sobre o verso 12, né? Hoje é o 13 e o 14. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, presta atenção, e assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Eu queria que lesse aí numa versão tradicional aí, por favor. Ou atualizada ou corrigida. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Amém. Você acredita nisso aí? Amém. Então tá bom. Vamos orar então? Vamos ver. Vamos ver se você acredita. Vamos orar e vamos ver o que você vai pedir aí, que vai acontecer. Está escrito aí. Ah, tá vendo? Vamos lá. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos diante da Sua presença para apresentar ao Senhor os nossos pedidos de oração. Para apresentar ao Senhor não só a Sua igreja presente aqui, mas a igreja ausente, Senhor, devido às suas dificuldades, devido, Senhor, a alguns empecilhos em que nós explicaríamos ou talvez até justificaríamos, meu Senhor, os que estão em viagem, os irmãos que estão enfermos, impossibilitados de estarem na tua casa, mas que têm no seu coração desejo de estar. Nós oramos ao Senhor por eles, para que o Senhor realize estas obras gloriosas que o Senhor disse que faria se nós pedíssemos em teu nome, ó Senhor. Que o Senhor possa repreender as enfermidades, que o Senhor possa restaurar a saúde dos teus servos, meu Pai, e trazer sobre eles a graça do Senhor, da vida, da cura, e que o Senhor possa sarar o teu povo. Abençoa os irmãos em viagem, para que também tudo esteja bem com eles, aonde eles estão, que eles sejam guardados na entrada, na saída de diversos locais, assim como eles foram guardados na ida, que o Senhor os guarde na vinda também, e que a mão do Senhor se estenda sobre todos os lares e sobre todas as famílias, Senhor, aqui reunidas nesta hora. Oramos, Senhor, para que a tua palavra seja aplicável e que possa sim ser aplicada para cada necessidade nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Todos dizem amém? Amém. Pode sentar-se, meus irmãos. Glória a Deus. Irmãos, hoje a gente vai falar, olha, o título dessa mensagem hoje é o principal objetivo da oração. Repete aí, por favor. Principal objetivo da oração. Eu quero que durante todo o nosso sermão você esteja ligado nesse título, porque é sobre isso que nós vamos falar e precisamos falar. Qual o principal objetivo da oração? Por quê? Entre tantos porquês, entre tantas razões, por que a igreja precisa orar?
Nessa série que nós estamos falando sobre as orações, ou sobre a oração, acredito que temos aprendido alguma coisa. E eu espero que estejamos colocando em prática, pelo menos um pouco do que nós estamos aprendendo. Uns mais, outros menos, outros a gente não sabe, talvez por não estarem acompanhando, né? Mas de qualquer forma, nosso dever de despertar a igreja para esse compromisso da oração está sendo feito. Então, quem se propôs a acompanhar já percebeu o valor da oração e os seus objetivos. E pode estar questionando, pode ser que alguém esteja questionando se alguém que não leve uma vida de oração pode ser chamado realmente de crente. Só que hoje nós iremos tratar do maior objetivo de todos. Qual é o maior objetivo da oração? Que esse é até o título que eu falei com os irmãos. Então, caso alguém tenha perdido a atenção ao que temos exposto até agora, no decorrer, né, parece que desde quase o início do ano a gente tem falado sobre oração. O assunto de hoje valerá consideravelmente, e se você ter essa atenção, você vai entender até algumas outras, talvez algumas até que alguém não estava presente quando foi falado. Mas vamos direto no assunto agora. Qual é o objetivo maior da oração? E por que não podemos tratar a oração como algo qualquer? No versículo que nós lemos, nós temos aí essa resposta. Assim que, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Está aí. O Pai precisa ser glorificado. Já sabemos que se há algo que falamos, se há algo que fazemos, se há algo que pensamos e a forma como vivemos não visa a glória de Deus, tem que sair de nós. E se em tudo que fazemos e a forma como vivemos deve ter o objetivo de glorificar a Deus, a oração também não pode ficar de fora. Devemos também, ao orar, procurar glorificar ao nosso Pai. Nesse verso que nós lemos aqui, esses versos, Jesus está dizendo, diz que Jesus no seu trono de glória fará tudo o que pedirmos em seu nome. Tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. Mas atenção ao que ele está dizendo. Toda resposta de oração que ele conceder tem que ter o objetivo de glorificar ao Pai. Pegou? Fala amém. Amém. Tudo que você for falar na oração, tudo que você for pedir em oração, precisa ter isso em vista. Glorificar o nome do Pai. Se não tiver esse objetivo, Ele não responderá a sua oração. Amém, Jesus. Então fica claro para nós, como era claro para Jesus, que o elemento essencial das nossas petições não é atender às nossas necessidades. Ainda que isso acabe acontecendo. Todo mundo aqui já fez oração algum dia e Deus já respondeu. Porque isso sempre acontece, mas não é esse o fator principal. A oração deve visar a honra e a glória do nosso Pai. Então vamos lá, uma oração que glorifica a Deus. Ninguém deve se supor importante o suficiente diante de Deus, como muitas pregações sugerem. Nós estamos numa época aí de pouco menos de 20 anos para cá, em que o homem se tornou o tal. O homem é tudo, né? O homem na criação ele é assim, a glória da criação
ele está no nível mais alto da criação, mas não no nível espiritual do todo. Em primeiro lugar, Deus quer ver o seu nome ser glorificado. Isso é mais importante do que você e eu. Para Deus, o nome dele tem que ser glorificado. Então não caia dessas mensagens aí de autoajuda. Que você é importante. Todo mundo tem o seu valor diante de Deus. Só que Deus tem algo mais valoroso para Ele do que nós. A sua glória, o seu nome ser exaltado. Mas eu quero dizer com isso que se o próprio Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, que era único, Jesus era o Filho unigênito, agora ele não é mais unigênito, porque nós fazemos parte da família. Ele agora é primogênito. Deus trouxe a nós para a sua família, nos adotou como filho. Jesus não é mais o único filho. Se você tem um filho só, quem tem um filho só aqui? Então você tem um unigênito. Mas os outros que têm mais de um filho, então você tem um primogênito na sua casa. E depois vem os outros. Então Jesus é agora o primogênito do Pai. E nós somos o restante aí dos seus irmãos. Então, se ele que era o verdadeiro o verdadeiro Filho de Deus, enquanto esteve na terra, tinha como propósito honrar o nome do seu Pai, quanto mais nós. Essa foi a tônica da vida de Jesus. João 8,50, Jesus diz: eu não busco a minha glória. João 17,4, Jesus orando ao Pai diz: eu te glorifiquei na terra. João 6,38, Jesus dizendo àquelas pessoas que estavam ali: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 7,16, a minha doutrina não é minha. Olha só o que Jesus diz: mas daquele que me enviou. João 4,34, conversando com os discípulos, assim que ele tinha acabado de conversar com aquela mulher lá de Sicar, em Samaria: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aleluia. Aqui em João 14 mesmo, eu anotei, mas no verso 10 está aí: as palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Irmãos, isso é glorificar a Deus. Tudo que Jesus fazia, Ele fazia porque vinha de Deus. Eu aprendi com o Pai, eu vi o Pai fazer, então eu faço as mesmas obras que Ele. Meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Você está entendendo, meus irmãos? O que é glorificar o Senhor? Tantos outros textos comprovam que Jesus agiu com essa finalidade. Eu acredito que de alguma forma isso que estamos dizendo possa nos deixar um pouco envergonhados. Nem sempre nós agimos para glorificar o nome do Pai. Nem sempre nossas palavras glorificam a Deus. Será que sim? Nem sempre. Se alguém ouve todas as nossas palavras, vai dar glória a Deus? É isso. Mas eu quero dizer para os irmãos, para ter isso em mente, porque Jesus escancara a porta para nos dar resposta às nossas orações, pois encontra um obstáculo. Ele está dizendo aqui: tudo que pedirdes em meu nome, isso eu farei. Mas por quê? Que não é tudo que você está pedindo que faz. Será que às vezes em que não vamos à oração é porque não estamos muito interessados pela glória do nosso Pai? Será que quando vamos não é porque é um interesse egoísta, onde queremos a solução dos nossos problemas, mas a glória do nosso Pai fica um pouquinho em segundo plano? Ou nem mesmo pensamos na glória dele? Meus queridos irmãos, mesmo que as nossas necessidades sejam urgentes,
E eu acredito que muitos de nós, algumas vezes, temos necessidades urgentes e emergentes, que algumas chegam a nos causar aflição no nosso espírito. Mesmo assim, devemos ir para a oração, visando a glória do nosso Pai. Amém. Algo que tem endossado nesse período para mim, e eu tenho procurado fazer isso sempre nas minhas orações, ao me prostrar na oração, eu não começo mais pedindo perdão pelos meus pecados. Lembra que eu já falei sobre isso aqui. Para quem não estava presente, antes, há muitos anos eu tinha essa concepção assim: eu vou chegar diante de Deus, como é que Ele vai me ouvir, sendo que eu tenho que me consertar com Ele? Aí eu ficava pensando nisso, até que um dia, orando aqui de manhã mesmo, aí veio na minha mente a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Olha só, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aí depois vem: perdoa as nossas dívidas. E eu já tinha ouvido alguém, já lido Martin Lloyd Jones falar que a primeira coisa, muitos anos, mais de 10 anos atrás, falando isso: quando você se prostra em adoração a Deus, ou em oração, ou quando você levanta a oração, a primeira coisa que você não pode esquecer é exaltar o nome do Senhor. Mas eu tinha isso ainda comigo. E aí agora, a partir dessas preleções e desse dia que estava orando, me veio isso na mente. Jesus, quando começou a oração ensinando aos seus discípulos, Ele não começou dizendo: você me perdoe, Senhor, porque eu preciso me reconciliar contigo, para o Senhor aceitar a minha oração. Não, se somos filhos, já somos aceitos. Amém. Afinal de contas, quem tem filhos aí sabe, tem aquele filho assim, que misericórdia, né? É uma bênção. Né? Aí chega em casa, você não vai aceitar ele? Ele faz parte da sua família. Como é que não vai aceitar? Então é assim, o Senhor sempre nos aceita. Mas que cheguemos glorificando ao nome do Senhor, honrando a Ele pelo que Ele é, meus irmãos. E como eu tenho dito também, né, porque tem aquela música: eu não te adoro, eu não adoro pelo que Ele faz, e sim pelo que Ele é. Tem essas músicas assim, legal. Mas veja bem, aquilo que Jesus faz, aquilo que Deus faz, é um reflexo do que Ele é. Se Ele faz algo de bom, é porque Ele é bom. Se ele é grande, então Ele faz o que Ele faz. Ele é onipotente, então Ele pode fazer qualquer coisa. Quando você ora e está buscando uma determinada bênção, e o Senhor lhe abençoa, lhe responde aquela oração, foi por causa da grandeza do nome dEle, da fidelidade do nome dEle. Amém. Glória a Deus. Então é assim. Agora eu tenho essa preocupação de chegar e falar: Senhor, Tu és maravilhoso, ainda que não esteja tudo bem comigo, mas Senhor, Tu és grandioso. Não importa o que esteja passando, não importa o que esteja acontecendo, o Senhor continua sendo quem é. Vários motivos, você poderia enumerar cada um de nós poderia enumerar mais de um motivo porque nós devemos glorificar a Deus, porque nós devemos ser gratos a Deus. Mas agora não é mais, quando me prostro diante de Deus, não começo pedindo perdão pelos meus pecados, não começo pedindo alguma bênção, não começo pedindo livramento, nem começo nem mesmo agradecendo por algo que Ele fez por mim, mas procuro começar louvando e reconhecendo os atributos do Senhor como o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Como disse, se Jesus veio à terra e cumpriu esse propósito, quanto mais nós devemos nos esmerar em cumpri-lo. Precisamos ou não entrar em concordância com Jesus nesse ponto? Claro. E quando conseguirmos isso, então o agradaremos. E ao tornarmos a glória de Deus o objetivo principal da nossa oração,
ela sempre será respondida. Observe o que diz o versículo: Ele fará o que for pedido no nome dele, com a finalidade única do Pai ser glorificado nele. E você pode ficar certo que Jesus não deixará passar qualquer oportunidade de responder sua oração, só para garantir que o nome do Pai dele seja glorificado. Amém. Glória a Deus. Bom, se for assim, e assim é, qual deve ser o nosso procedimento a partir de agora? Fazer com que o alvo dele seja também o nosso. Que a glória do Pai seja o nosso alvo, o nosso objetivo, seja o elo entre o nosso pedir e o dar de Jesus. Quando chegarmos nesse ponto, iremos até animados por oração, mesmo estando aflitos por problemas da nossa vida. Quem que não passa por problemas? E humanamente falando, vamos falar como um ser humano normal. Quando você está chorando lá, chateado, com algum problema que você não consegue resolver, não sabe como vai resolver, e principalmente chateado, quem tem vontade de orar? Mas por que nós confundimos as coisas? Porque não aprendemos que a oração não é quando a gente está alegre, e nem quando a gente está triste. A oração é para a glória de Deus, é para o nome de Deus ser glorificado. Então, alegre ou triste, no alto ou no baixo, na tristeza ou na alegria, na doença, na saúde, na enfermidade, na riqueza e na pobreza, igual casamento, né? O nome de Deus precisa ser glorificado quando você for para a oração. Uma vida que glorifica a Deus. Quando eu disse sobre a nossa falha nesse ponto, não é que você não vive a glória do Senhor na sua vida e na sua oração. Eu sei que todo crente aprende que glorificar a Deus deve ser o alvo dele, mas é fato lamentável que poucas vezes atingimos esse alvo. E muitas vezes sabemos por quê, né? E eu quero deixar isso claro para os irmãos. Nós nos acostumamos a deixar um espaço muito grande entre nossas diversas atividades diárias e a atividade da oração. Porque todo crente, quando é novo convertido, ele tem vontade de orar, e se ele pudesse, ele passaria até o dia inteiro orando. Veja se você não já foi assim. Qualquer coisinha, uma época, há uns anos atrás, assim que eu me mudei para cá, depois começaram a mudar alguns vizinhos. Um desses vizinhos chegou para mim e falou: eu acho bonito fulano de tal. Um outro vizinho crente, que toda hora que assim, a vista da minha casa, da minha janela, dá para a janela do quarto dele, e toda hora que eu passo assim, por acaso eu olho para lá, ele está lá orando, está lá prostrado, mais de uma vez por dia, mais de uma vez no dia em oração. É uma pessoa nova, convertida. Então, nós nos acostumamos em deixar esse espaço vazio. Nós nos ocupamos com tudo, o espírito da agitação das atividades do dia que temos de dar conta, o espírito do corre-corre para resolver uma coisa aqui, outra ali, em suma, a correria da vida nos afasta do espírito da oração. Aí eu pergunto para vocês, talvez entenderem melhor o que eu estou querendo dizer: de quanto tempo tem sido o seu intervalo de oração? Um dia? Aí eu oro um dia sim, um dia não. 2 dias? Ou quem sabe uma semana? Ou até mais? Orar apenas uma vez no dia, já arriscamos diminuir a glória de Deus. Porque o que acontece, irmãos? É assim automático. Começamos a ver que o nosso desejo pela glória de Deus não fica assim tão forte, porque os nossos desejos, as nossas vontades vão ficando mais fortes. Preparar-se para a oração é essencial, porque se regulamentarmos nossa vida de oração, ficaremos sempre ligados e não permitiremos nos consumir demais com as outras coisas.
A gente já faz isso na vida do dia a dia. Você já viu que tem gente que não vem na igreja por causa da novela? É, isso mesmo, misericórdia, milhões de vezes. A hora da novela. Pode estar fazendo o que for, mas tem um despertador aqui, né? Deu a hora. Ou então, se está tomando algum remédio para controlar a saúde, coloca o despertador naquela hora ali, para não esquecer e deixar de tomar o remédio. E por que nós não fazemos isso com a oração? Por que nós não podemos fazer isso com a comunhão com Deus? A causa do nosso fracasso espiritual hoje, e que não acontecia no passado, é que a menção da oração já nos faz sentir-nos cansados. Vamos orar, irmãos? Irmãos, nunca deveríamos nos esquecer de Daniel. Irmão Daniel da Bíblia, tá? Raras pessoas têm hoje em dia mais responsabilidade no serviço, no trabalho, do que ele tinha na época dele. Ele estava no reino Medo-Persa. O reino Medo-Persa nessa época tinha 120 províncias, como se fossem estados. Eram 3 governadores. Daniel era um deles. 120 dividido por 3 é quanto? Aí, professor de matemática, 40. Daniel era responsável por 40 estados. Depois do rei, ele era um dos 3 maiores do reino, esses 3 governadores. E o rei pensava, está lá em Daniel 6, tá? O rei pensava em colocar ele como se fosse um vice-rei, de tanta confiança que tinha nele, e ele era melhor do que os 3. Dos 3 ele era o melhor. E mesmo assim, o verso 10 vai dizer que ele orava 3 vezes no dia. Ninguém aqui trabalha mais do que Daniel trabalhava. Como podemos imaginar, com tamanha responsabilidade e tantos afazeres, talvez ele não fazia períodos longos de oração a cada vez. É natural. Mas os intervalos entre as orações eram menores. No fim do dia tinha feito um período considerável de oração e, por tabela, ficou o tempo inteiro em comunhão com Deus e sem deixar de cumprir os seus compromissos com o rei. Nós todos conhecemos aqui a vida de Daniel, e aí nós descobrimos se ele vivia e orava para a glória de Deus ou não. Uma vida que vise a glória de Deus é a condição para que Jesus responda a oração. Você quer que Jesus responda todas as suas orações, não é? Então chegue nesse ponto que você vai ver que vai responder. Essa exigência de buscar a glória de Deus, amados, está ligada a algo nada mais do que lógico e natural. Por quê? Devemos buscar a glória de Deus na oração, e por que devemos buscar a glória de Deus, na verdade, em tudo mais? Porque há somente um que é glorioso e digno de toda honra e glória, Ele mesmo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! A glória pertence só a Ele. Ele pode partilhar, né, da sua glória, como Ele faz às vezes. Partilha um pouco da sua glória com um ou com outro dos seus filhos, mas somente Ele é merecedor. A criação existe para isso, e tudo que não for para a sua glória é pecado, trevas e morte. Às vezes a gente fala uma coisa e vai repetindo porque o assunto propicia, e a oportunidade também, parece que Deus quer que repita. Há poucos dias, 2 semanas atrás, eu falei sobre a criação da geladeira, né? Quem criou a geladeira estava pensando em conservar os alimentos por mais tempo, ou de uma maneira mais prática. Se a geladeira não faz esse trabalho, de que ela serve? Para nada. Quando a sua geladeira estraga lá, você vai fazer o que com ela? Chamar a refrigeração Fernandes, o preto ali?
para consertar a geladeira, não é isso? Por que isso? O que acontece? Você não fica lá com a geladeira estragada, olhando para ela, que linda, e ela não está prestando, aí você vai guardar mantimentos nela, você já tem um armário. Se ela não serve para isso, então ela não serve para o propósito que ela foi criada. Se o homem foi criado para a glória de Deus, ele não faz isso, ele não está servindo para nada mais. O que o nosso Senhor Jesus fez enquanto esteve aqui, rendeu-se totalmente toda a sua vida para a glória do Pai, e Ele ainda faz isso hoje, lá na sua glória. Nada mais é do que a simples obrigação de todo ser humano que foi criado, ou de todos os seres que foram criados. E como os homens naturais não glorificam a Deus, há no mundo um povo que aprende que deve fazer isso. E se você faz parte desse povo, é nisso que você deve pensar o tempo todo e fazer o tempo todo. Glória a Deus. Vocês não ficam aí por aí dizendo assim, o Senhor é bom o tempo todo. Vocês não ficam falando isso aí? Então digam para si mesmos também, eu vou honrar e glorificar a Deus o tempo todo. Amém. Amém. Fala aí, o Senhor é bom o tempo todo. Fala aí todo mundo. O Senhor é bom o tempo todo. Agora fala também a outra frase, eu vou honrar, Eu vou honrar. eu vou glorificar ao Senhor o tempo todo. O tempo todo. Muito bem. E como é que isso acontece? Quando vou falar algo que sei que se alguém importante estivesse presente, eu não falaria, então eu não falo, porque o Senhor está o tempo todo na minha frente, e não soaria bem aos seus ouvidos ouvir o que às vezes sai da minha boca. Isso é glorificar a Deus. Já viu que Tiago ali escreve falando que da mesma boca, o cuidado que nós devemos ter, para da mesma boca sair bênção e maldição? Alguém estava me falando acerca de um vizinho, coloca aquelas músicas cristãs na altura para todo mundo escutar e dizer que está evangelizando, né? Mas na hora que vai lá na janela, lá grita, lá e xinga todo mundo do bairro. Está glorificando a Deus? Como é que é isso? Me explique aí. Freud também não explicaria. Na mesma hora que soltando um palavrão, vai lá e começa a cantar um hino? Como é que é isso aí? Me explica aí. Não é glorificar a Deus isso. Da mesma maneira que eu vou fazer, não deveria, paro antes de começar, porque Ele está ali presente e o glorifico, não fazendo. O que é glorificar a Deus? Vai ficar falando glória a Deus, aleluia o tempo todo? Não necessariamente, isso até pode, né? Antigamente, se falasse assim sozinho na rua, aí o pessoal falava que está falando louco, né? Está ficando louco. Hoje até que não. Você vê essa pessoa que está falando no celular. Né? Mas antigamente não. Então você pode fazer de conta que você está falando no celular, mas você está falando com Deus. Isso pode glorificar a Deus, mas não é necessariamente dizendo glórias a Deus aqui que a gente pode falar, quem está reunido aqui para isso, mas é fazer o mesmo que Jesus fez, assim como Ele diz, eu não busco a minha glória, você também faz assim. Assim como Ele disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, que essa seja também a nossa comida. Amém. Assim como Ele disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então não fiquemos ouvindo modismos inventados por aí para confundir a doutrina bíblica. Fique naquilo em que você aprendeu da santa palavra de Deus. Isso tudo é respeitar o nome do Senhor, isso tudo é honrá-lo, e isso é o que glorifica a Deus. Amém, Jesus. E porque Jesus viveu assim, glorificando, Ele foi recompensado com honra e glória. Depois da ressurreição, que Ele diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Amém, Jesus. Aleluia.
O pai, e aí o pai lhe concedeu permissão para pedir o que quisesse. Então Jesus não está lá como intercessor? Desceu de quem? Nosso. O Espírito Santo atua como intercessor. A Bíblia também fala que Jesus é intercessor. Ele está lá como mediador. Ele intercede e media nossas orações. Então ele pode responder todas. Ele disse isso aqui: tudo que vós pedis, eu farei. Tudo quanto pedis. Por isso que ele disse essa promessa. Já que este povo se tornou um com ele, não tem significado fazer orações que não visem a glória divina. Se nós somos o mesmo, ele é a cabeça e nós somos o corpo. O corpo só faz o que a cabeça direciona, gente. É o seu cérebro que está impulsionando o restante dos movimentos do seu corpo. Jesus é a cabeça da igreja, e aquilo que ele pensa, aquilo que ele ordena, é que a igreja faz. Aleluia. Por isso que ele adicionou essa promessa: tudo quanto pedires, isso farei. Esse é então o único objetivo do crente, assim como era e é o único objetivo de Jesus. Glória a Jesus. Nós nos conhecemos, temos um eu que não nos conhecemos completamente, mas o que nós sabemos do nosso eu é que ele quer sempre estar em evidência, né? Tudo para mim. Primeiro para mim, depois para mim, e aí eu preciso mais um pouco para mim, para eu me resguardar. Aí depois eu vou ver os outros. É assim. Ele quer usurpar o que é de Deus. Sempre interesseiro, autoconfiante. Eu sou. E é somente com a entrada de Jesus em nosso coração, e quando Ele passa a governar nossos interesses, que é expulso o desejo da glória própria e possibilita que o Pai seja glorificado em nós. Eu repeti aqui, eu vou falar o que eu repeti aqui na quinta, eu falei que ia falar domingo, eu já tinha dito numa mensagem lá na ordenação do meu irmão, pastor Cleber, sobre o profeta Eliseu, quem estava lá também ouviu. Eu tenho até que pregar aquela mensagem aqui, que eu preparei aquela mensagem para cá, mas surgiu a oportunidade lá. Eliseu, o profeta de Deus, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, ele passava na cidade de Sunem, e havia uma mulher lá, uma sunamita, e ela disse ao seu marido: eu vejo que esse que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Está vendo? Ele fazia tudo para a glória de Deus. A vida dele era para a glória de Deus. E eu não passava lá dando um bom dia a ela, boa tarde, boa noite, se fosse lá o horário que ele passasse. Ele apenas passava para fazer as suas coisas, para cumprir os seus compromissos. Mas ela olhava e falou isso para o seu marido. Engraçado que na quinta eu falei isso aqui, e na sexta eu tive uma surpresa agradável. Isso para a glória de Deus que eu preciso falar para os irmãos. É para a glória de Deus, os irmãos me conhecem. Encontrei uma pessoa num determinado estabelecimento na sexta-feira. Eu falei: olha, falou comigo, agora eu estou indo na igreja. Eu fico observando você e a sua família quando vem aqui, e é assim que eu queria ser. Eu falei: meu Deus, que responsabilidade. Me deu até um choque. Agora eu estou indo na igreja. Eu vou para a igreja, vou para o culto, depois eu vou fazer aqui as minhas obrigações. Eu falei: meu Deus, a gente até treme, né? Mas louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu nunca sentei para conversar com essa pessoa, irmão. Dono de um determinado estabelecimento na região, mas o nome do Senhor, para a glória dele, foi glorificado. E é isso que nós devemos visar. Amém. Como eu disse na quinta, não é toda vez, não. Eu preciso me consertar, eu preciso confessar meus pecados, eu preciso consertar com Deus muitas coisas, mas eu preciso estar procurando, mesmo consertando, visar o nome e a glória do Senhor na minha vida. Aleluia. A postura que o profeta tinha glorificava o santo nome do Senhor. Então a atitude que glorifica a Deus, sim, nós falamos, certamente o Senhor é digno. Então que aprendamos em fé
respeitá-lo, adorá-lo e honrá-lo, prostrando-nos diante dele em reverência. Por isso que eu falei aqui para os irmãos na quinta-feira, né? Às vezes os irmãos ficam agitados na hora do culto, ele está falando aqui, está um conversando aqui, outro ali. Eu falei, irmãos, olha, mesmo na alegria do Senhor, nós devemos reverenciá-lo. Eu quero trazer aqui hoje que tem mais pessoas, embora estejam faltando muitas, mas na hora do culto, nós temos que reverenciar o nome do Senhor, diminuir as nossas conversas uns com os outros. Temos um momento de comunhão, né? Que os irmãos têm a oportunidade de sair, saudar, cumprimentar, perguntar. É bom e faz parte, mas não é para ficar o tempo inteiro. Agora o culto vai acabar, pode ficar conversando aqui, abraçando, beijando, né? Do jeito que for, para a glória de Deus. Mas o momento do culto é o momento da reverência ao nome santo do Senhor. Se alcançarmos essa visão, nossa vida sofrerá uma guinada, que se recusará a fazer qualquer coisa que não seja ver o nosso Deus glorificado. E com respeito à oração, veremos e obteremos muito mais respostas. Poucas orações respondidas é um dos sinais de que não estamos pensando muito nessa glória divina. Claro, existem outras razões, sim. Deus tem um tempo certo, às vezes, de mandar a bênção, né? Tem outras razões que nós temos falado, mas a principal razão eu vejo que é essa. Nem sempre nós vamos para a oração ou fazemos um pedido visando a glória de Deus. Quão triste o Senhor se sente quando a nossa única preocupação na oração é ficarmos livres de um problema. Nós precisamos ficar livres, mas nós vamos à oração sabendo que o nome do Pai precisa ser glorificado. Nós vamos orar aqui depois, e você vai ver que a sua oração vai ser diferente, porque você vai visar a glória do Pai quando você orar a partir de agora. Aleluia! Quando estamos preocupados em receber tal e qual bênção, Senhor, é urgente, o Senhor está vendo, mas sem ansiar a glória do nome do Senhor. Por que às vezes não se recebe bênção? Porque o nome de Deus não seria glorificado. Não é? Não é isso que Tiago diz em outras palavras? Pedis e não recebeis, por quê? Vocês não sabem pedir. Ele não sabe pedir. Já falei para os irmãos aqui, um dia nós estávamos num culto aqui, a igreja está quase o dobro de pessoas estavam aqui, tinha muita gente até em pé, algumas pessoas em pé. Chegou uma pessoa aqui depois do culto, pastor, eu preciso que você ore por mim, que amanhã eu vou ver uma moto, né? Eu preciso comprar essa moto e tal. E uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida. Não sei se comprou, né? E depois eu não sei, não veio para me falar se tinha comprado ou não. Mas eu fiquei preocupado. Eu falei, orei, Senhor, faça a tua vontade. Porque não estava me parecendo que era para honrar o nome do Senhor. Quer dizer, a minha percepção, posso estar errado, posso estar em pecado, posso estar até pecando, né? Que o Senhor me perdoe se eu estiver. Mas tantos outros que já vieram pedir oração por determinada coisa, que às vezes você percebe, você tem uma percepção que não é para a glória de Deus. Aí por isso que o apóstolo aí vai escrever e vai falar isso. Vocês pedem, não recebem por causa disso. Vocês estão pedindo direito, vocês estão pedindo errado. Vocês estão pedindo mal, vocês não estão visando a glória do Senhor, vocês estão visando a sua própria glória. Irmãos, isso é muito sério. Olha o que Jesus disse em João 5,44 com aqueles fariseus. Eu queria que vocês lessem aí numa versão mais tradicional, por favor. Olha o que Jesus falou. Se não conseguirmos orar no nome do Pai, a nossa fé ela vai diminuindo, nós não conseguimos fazer a oração da fé e ela não é respondida. Veja a reclamação de Jesus aí com os fariseus da sua época, João 5,44. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem de Deus único? Olha, irmãos, como isso é sério. Como vocês podem crer se vocês só vivem procurando a glória uns dos outros? Vocês não estão visando a glória de Deus. Tem jeito de vocês chegarem numa fé genuína? Não.
A resposta é óbvia: não. Vamos aprender a orar bem, meus amados, para que tanto o pedido como a resposta sejam motivos de louvor ao Senhor. Aleluia. Toda busca de honra e glória próprias enfraquece a fé, e enquanto o homem insistir em glória e honra próprias, a fé vai diminuir mais e mais. Aprendemos que temos que abrir mão da nossa honra e glória e buscar apenas a glória de Deus, pois assim a fé só tende a crescer. Aí você vai para a oração e a resposta chega. Além do que, somente aquele que busca a glória do Pai terá todas as suas orações respondidas. Nenhuma oração fica sem resposta, aquele que busca a glória do Pai. Então, como é que você e eu vamos fazer a partir de agora? Comecemos pela confissão, né? Hoje foi uma boa oportunidade, o presbítero aqui nos levou a confessar os nossos pecados. É importante que isso aconteça sempre, que a igreja passe até a fazer parte da sua liturgia. Vamos ter um momento de confissão. Não sei se você ficar orando, nossa, eu fiz isso aqui, umas coisas absurdas aí que você não pode nem falar, né, irmão? Porque vai escandalizar o irmão. Então tudo bem, né? Você pode ficar lá baixinho entre você e Deus. Mas confessemos que estamos longe de querer ver a glória de Deus em tudo, mas que esse querer seja mudado em nós. Confessemos que não havíamos pensado muito nisso antes, mas agora sim vamos trabalhar para que a glória de Deus se torne nossa paixão, que nos absorva por completo. E depois, vamos olhar para Jesus. Glória a Deus. Em tudo Ele glorificou o Pai, até mesmo na sua morte. Eu falei, ainda vai ter um tempo que a gente vai estar falando do nosso irmão Francisco, não tem como. Um homem que glorificou a Deus em sua vida e até na morte. Glória a Deus, aleluia. Não tem jeito. Um exemplo para nós. E é pela morte do eu que alcançaremos esse mesmo alvo. É morrendo para nós mesmos, para a nossa própria honra, para a nossa própria glória. E às vezes nós encontramos gente que se acha demais, né? Não, eu não preciso disso, não. Mas você é tão bom que não precisa de Jesus na sua vida? O que é isso aí? Me explica aí. Não, eu sou gente boa demais, eu não erro, eu faço minhas coisas direito. Então, Então, por causa disso, você acha que você não precisa de Jesus, aceitar, abrir o seu coração para Jesus na sua vida? Às vezes a gente conta gente assim. É isso que você está querendo dizer? Não, meus queridos, não. Ninguém é melhor ou bom o suficiente. Uma pessoa dessa chegou um dia para Jesus, né? A Bíblia não fala que ele era um jovem, não. É o título lá que fala, o jovem rico, mas eu acho que não era jovem. É a minha concepção. Um dia uma pessoa dessa chegou para Jesus e falou: mestre, que bom ou que bem eu posso fazer para ter a vida eterna? E Jesus falou: guarda os mandamentos. Olha para ele: quais? Que isso, hein? Eu sou o cara, Senhor. Quais? Meu Deus. Jesus falou: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Foi 5 ou 6 que Jesus falou. Tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Que isso? O cara era bom demais, né? Não precisava de Jesus, não. Não precisava nem da vida eterna, ele já era bom. Aí Jesus pega ele lá no ponto crucial dele. E ele ficou triste e saiu, não seguiu a Jesus. Está vendo? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Morrendo para nós mesmos, vivendo para Deus, conseguiremos glorificar. Que seja isso, meus irmãos, que nos move a acordar pela manhã, ir trabalhar, executar nossas tarefas diárias, conversar com quem quer que seja, ir à igreja, comungar com Cristo e os irmãos, dormir à noite, enfim, viver
pois existimos para a glória de Deus. O homem existe para isso. Glória a Deus. Que a busca da glória de Deus seja a nossa meta. Amém. Concluindo, meus irmãos, eu espero que você tenha entendido. Mas vamos para a conclusão. Nenhuma oração é bela e boa se não visar esse alvo. Você já deve ter ouvido falar de oração forte. Já? Ó, aquela igreja tem uma oração forte. O que a pessoa está querendo dizer? É que a oração é respondida, ou que a pessoa grita tanto ali que dá uma impressão assim, nu. Né? Que às vezes pode acontecer, levar pela emoção, isso pode acontecer. Né? Então a oração forte, a oração disso, a oração daquilo, como se fosse a oração por si só, fosse uma poção mágica para quebrar os encantos. Mas sabe qual é a oração boa? E que agrada a Deus? É aquela que visa honrar e glorificar o nome de Deus. Glória a Deus. Qualquer oração que você fizer, seja gritando, seja baixinho, se você está com dificuldade de falar, você está num local que não é propício você falar, você orar aqui na mente, visando a glória de Deus, o Senhor vai lhe responder. Esse é o resultado. Uma doce paz invadirá nossos corações ao orarmos, porque a oração estará em perfeita harmonia com a glória do Pai. Aí vai cumprir esse versículo aqui: tudo o que pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja Glorificado. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar agora para a gente ver como é que vai funcionar? Glória. Fique de pé. Fique de pé, você vai soltar o seu diafragma e você vai orar aí visando a glória de Deus. Vai orar visando o nome do Senhor. Você pode começar até glorificando a Deus aí. Comece a glorificar.